Bom dia, gente. Meu nome é Carlos Zaidel, o pessoal me conhece de Carlinhos, né? Podem ter essa liberdade. Eu moro lá no norte de Minas, eu trabalho no Centro de Agricultura Alternativa, uma organização de agricultores, de camponeses da região, que tem uma atuação que vem construindo uma atuação no âmbito da resistência e da proposição desde 1985, a partir, é bom estar aqui junto com o Jean Pierre, inclusive a partir de um projeto que foi liderado pela FASE, o projeto PTA FASE, e que surgiu então a oportunidade dessa organização. Então, assim, só esclarecendo, eu não estou aqui representando as comunidades tradicionais, seria muito bom se elas estivessem aqui, por sinal, Estou falando, também não vou estar falando só pelo CA, que na verdade a gente tem uma atuação lá numa rede social muito legal, muito interessante, que envolve aí desde sindicatos, trabalhadores rurais, organizações locais dos agricultores, comunidades quilombolas, extrativistas. Tem uma interação muito grande com uma rede de pesquisadores da Unimontes, da UFMG, em atuação com as cargas. Então, na verdade, é uma atuação que a gente vem fazendo esforço de atuação conjunta frente aos desafios que estão colocados. E aqui, quando as primeiras falas, seja do João Akira, do Jean Pierre, eles colocam questões que também são objeto de preocupação. Essa que foi colocada por João Akira, da necessidade de refletir a democracia brasileira. Realmente, sabe? A necessidade urgente de discutir a democracia, abrir espaço, conseguir construir espaço de discussão dos rumos do desenvolvimento. Inclusive, que abre a questão que ele colocou muito bem sobre a legitimidade das escolhas e decisões. Que tem a ver com o que foi colocado nosso companheiro aqui, da questão da autocracia, e é isso que a gente verifica lá na região. É isso que a gente verifica como resultado das políticas. O povo não é consultado, cai de cima. Inclusive, assim, como caiu de cima em plena ditadura militar, está caindo agora em plena período democrático da Constituição de 88, sede convenções assinadas pelo Brasil, Convenção Internacional da OIT, Convenção da Biodiversidade. Parece que isso não existe. As coisas acontecem, e o pior aí, reafirmando assim, a fala de Jean Pierre, talvez com a violência muito maior do que aconteceu nos anos 70, no período da ditadura, nos anos 60, nos anos 70, talvez a gente no período da ditadura, que deu sustentação a essa política desenvolvimentista que adentrou do Brasil inteiro, e na região caiu, E lá na região não foi muito diferente do que aconteceu com diversas outras regiões do Brasil, Essa violência que aconteceu, ela desestruturou, comunidades inteiras, regiões inteiras, Milhares e milhares de famílias sofreram o impacto desse processo. E não é poucas não, gente, não é pouca não. Então, quando Jean Pierre coloca para nós, que a gente está vivendo um período de acumulação primitiva, a gente tem que reconhecer. A gente fala isso, em cima do que nós estamos vivendo lá. Comunidades invisíveis sendo aniquiladas, Não acabou não, viu, gente? Não acabou não. Elas são muitas, porque de alguma maneira há uma esperança, porque a gente percebe um processo de resistência forte, de tentativa de visibilização, e aí já é um esforço de visibilização. Hoje existe uma rede social que vem dando corpo a esse processo de visibilização. Aí a gente tem que reconhecer esse projeto de mapeamento de conflitos ambientais, esse mapa, é um desses esforços. Essa região está sendo soterrada, mas tem gente fazendo enfrentamento,
enfrentamento muito difícil, um processo de criminalização também, né, de isolamento, né, mas sendo feito, né? E que anima também porque talvez nós estamos vivendo um período, né, nesse século XXI que a gente fica desesperançado, né? A gente fica com muita desesperança porque parece que está acontecendo algo que parece como se não tivesse, né, você não consegue identificar quem é quem no processo, né, algo, né? Então, a gente precisa, né, a gente na verdade está precisando compreender mais o que está acontecendo, inclusive, viu, a vida aqui, embora a gente estava numa correria muito grande, também com essa perspectiva, né, de tentar compreender mais o que está acontecendo, né? A gente precisa realmente compreender esse contexto no Brasil de conquista de direitos, né? Então, acho que as falas aqui foram muito interessantes, né? E, por outro lado, também essa aproximação com a própria academia, né? Motivo da gente também buscar animação e esperança, porque as questões que esses povos estão vivendo não vão resolver lá. A gente tem certeza disso, não vão ser resolvidas lá. Eles podem até fazer um enfrentamento, mas não resta dúvida que é um processo social e político muito grande que nós temos que fazer, inclusive para garantir a nossa própria sobrevivência. Não é só eles que estão sendo soterrados, nós estamos sendo soterrados, né? Daqui a pouco a gente tem mais água para beber, não tem mais alimento, né? Hoje é difícil ter um alimento saudável para comer, né, Frei Giovanni? Sendo processado aí, né? Então, assim, nós temos que juntar mesmo forças para poder, sabe, esse reposicionamento, gente, realmente fazer força. Então, um pouco desse contexto que a gente vem aqui falar, vou ter que falar assim muito rápido, né? A região, né, eu vou falar um pouco da região do norte de Minas. Existe tentativas seguidas de desqualificação do norte de Minas como região pobre, miserável, seca, e não é nada disso. Tem pobreza? Tem miséria? Tem seca? Tem, mas lá é uma região muito bonita, região que tem uma história muito bonita, né? História muito bonita, apesar do contexto social e político da formação da história brasileira, né? Lá, naquela diversidade de ambientes que marcam o norte de Minas, a região de semiárido, né? Que é atravessado pelo Rio São Francisco e é atravessado pela Serra do Espinhaço, né? Diversidade de ambientes muito grande, um processo histórico de ocupação, né? Uma diversidade de indígenas que lá existiam, hoje apenas o povo Xacriabá, né? Mas, embora esse contexto todo, foi uma região que conseguiu, né, ao longo de sua história, né, da própria história do Brasil, desenvolver um campesinato muito, assim, muito plugado no lugar, nos seus diferentes ambientes, né? Então você tem regiões de planaltos e serras que predominam veredas, né? Então ao lado esquerdo de São Francisco, né? Região fantástica, né? Com veredas, né? Ali desenvolveu um povo, né? O pessoal lá da região que trata de veredeiros, né? Um povo que aprendeu a conviver com o cerrado e com as veredas. Você olha a imensa planície são franciscana, da mesma maneira, você tem uma diversidade de povos que lá vivem, né? Historicamente viveram e continuam vivendo, comunidades ribeirinhas, vazanteiras, né? Povos que convivem com rios, desenvolvem suas estratégias produtivas associadas aos ciclos de enchente e chega do rio, comunidades quilombolas, né? Pescadores, né? Pescadores artesanais. Então você tem uma riqueza, né? Região de Caatinga, mas o povo que conseguiu, Caatinga e Mata Seca, eles conseguiram desenvolver estratégias produtivas significativas. A gente pode falar que eram estratégias de produção para o alto sustento, a gente não gosta de para o alto consumo, né? A gente gosta de usar esse termo, porque esses povos sustentaram a formação do Brasil, embora nunca teve seu reconhecimento, né? Continua existindo, não, a agricultura de subsistência não é nada disso, né? São povos que tiveram circuitos econômicos complexos, sabe? Produtivos, que sustentaram
economias, né, formação de municípios, né, povoados, municípios, e não é só produção local, não, produção numa escala mais ampla, né, circuitos longos, inclusive, até produtos de exportação como algodão, né, nós estamos agora vendo de manga, conhecendo, né, povos lá nos falando assim, o que eles produziram, né, em outras eras, né, E se a gente sobe, vai subindo em direção a certos penhascos, aí você vai tendo outras formações socioculturais, né? São as comunidades cativeiras, do sopé da serra. Você sobe a serra, então você tem as comunidades geraizeiras, né? Que vivem em ambiente cerrado, né? Processo também da mesma maneira, uma produção muito interessante, até chegar em Diamantina, né? As penhadeiras de flor, né? Então, assim, é uma diversidade muito grande. Só que aconteceu o seguinte: a década de 70, 60, 70, sob a égide do golpe militar, do militarismo, foi muito violenta. Então, provocou um processo de desestruturação em larga escala desses sistemas produtivos do Estado. O Estado, né, o governo do Estado, o governo federal, o Senado, ações lá de tomada de terra das comunidades que lá viviam, que elas tinham documento, então o Estado dizia que era delas, né? Era dele, o Estado. Então, o que fazia? Alienava a terra para grandes empresas, para grandes fazendas, alienação, venda de terra que não era deles, do ponto de vista da perspectiva das comunidades, das pessoas do lugar, né? Eles tinham uma maneira própria de gerir seus territórios, né? Isso aconteceu na década de 70, com o Senado, né, assinando embaixo alienação, arrendamento de terras. Né? Então a gente teve esse processo foi muito violento. A ação do DOPS, e quando a gente fala do DOPS, e hoje a Comissão da Verdade está procurando aí as pessoas que foram torturadas, né? Mas são muitas lideranças que a gente está conhecendo na região que foram torturadas pelo DOPS. Nunca se falou. Tem um caso que se fala do Saluzinho, né? Que alguns historiadores, né? Ele foi preso e tal. Mas tem muito povo que foi torturado, que foi assassinado, que ninguém fala. Eles falam do Herói Ferreira, do SEDEX, né? Inclusive faz homenagem a ele, mas não falam, sabe, assim, das dezenas de casos que nós conhecemos de assassinato que aconteceu na região, de tortura. Casos relatados, pessoas até hoje traumatizadas por esse processo. Bom, apesar disso, desse contexto, o povo resistiu. Se a gente for falar para vocês rapidamente, que na verdade eu vou entrar em alguns casos aqui, então eu peço, assim que der 10 minutos você me fala, né, para poder ter tempo de entrar no caso, mas foram situações assim extremamente difíceis para essas comunidades. Né? Então até hoje, existem, quando a gente fala das comunidades veredeiras, se a década de 70 e 80 foi o Estado, a Rural Minas, né? Esses programas florestais, hoje a política ambiental, né? A política ambiental brasileira proíbe que comunidades. Primeiro, só para entender um pouco o drama das comunidades veredeiras, elas viviam dentro das veredas e também aproveitando, tendo suas atividades produtivas de coleta no cerrado, né, nas áreas de chapada. Né? O governo, com esse processo de cessão das terras para as empresas, encurralam eles dentro das veredas, ou seja, eles ficam impedidos de produzir e desenvolver suas atividades só dentro das veredas, foram encurralados lá dentro. Aí chega na década de 80, 90, né, a política ambiental declara que as veredas não podem ser moradas. Né? Enquanto esse povo que viveu lá nunca teve problema com as veredas. Hoje as veredas estão acabando, estão secando. Né? Então tem toda uma política. Então, na verdade, é uma política que nega esse direito de, inclusive, conhecimentos e tradições associadas. Então, assim, está perpetuando um etnocídio. Conhecimento, povos que têm um conhecimento sensível de como usar, de como trabalhar naqueles ambientes, né, delicados, que realmente, e são muito delicados, né, então estão acabando. Né? Então, se a gente for assim, pegar um pouco esse contexto, a gente chega nas comunidades ribeirinhas, São Francisco, é a mesma história. Você tinha um povo ali, pastoril, pescador, caçador, né,
até que nem plantavam tanto assim, mas eles tinham muita criação, uma riqueza de criação. Aí com a história desses grandes projetos da década de 60, 70, né, eles foram encurralados na beira dos rios, margens, ilhas, né? Foram enxotados, né, como acontece aqui, né? Foram enxotados, assim, para viver, passaram a viver naquelas áreas estreitas, ou na margem do rio, ou dentro do rio, em cima das ilhas, né? Que é, segundo eles, nem a terra deles, é a terra do rio, né? Eles reconhecem isso, né? Então, hoje o que eles falam, né? Eles falam assim, ó, hoje nós somos meio ambiente. Eles são meio ambiente, eles falam, eles são meio ambiente. Então ali, porque a política ambiental para eles é cruel. É cruel, eles não podem estar ali, pela legislação ambiental, eles não podem estar ali. Então, e da mesma maneira os pescadores, né, as comunidades fazendeiras também são pescadores, né, tinham uma estratégia de uso, manejo das lagoas, né, as lagoas do São Francisco não podem pescar, né, e segundo o pessoal, depois que proibiu, as lagoas estão acabando, porque eles faziam, né, o manejo daqueles ambientes ribeirinhos. Tem até uma pesquisadora da Unimontes, que ela está, né, para fazer uma pesquisa lá com a gente, ela até, para poder estudar, porque os agricultores, os pescadores são taxativos. O IEF está acabando com as lagoas, está acabando com os peixes. Eles falam assim com tanta segurança, mas com tanta argumentos, assim, ô gente, como é que vão fazer esse enfrentamento aí, né? Então uma pesquisadora está, né, fazendo esse esforço. Então, a gente está colocando esses casos só para poder mostrar como é que a situação ela é perversa. Porque nessas áreas que restaram, né, hoje está se criando parques estaduais, parques nacionais, compensação ambiental de quê? Do projeto Jaíba. O projeto Jaíba, que estruturou, né, esse polo de desenvolvimento da agricultura de guiada, que é pernicioso, que é violento, né, que suga a água, que contamina, que escraviza as pessoas pelo trabalho, né, para poder viabilizar isso, né, que manda produtos envenenados e contaminados para o resto do Brasil e para o mundo, né. Então é um processo assim, extremamente que a gente vivencia lá, você sabe assim, de cada vez mais de perda e de limitação de possibilidades, né. Então, na verdade, é um conjunto, né, de ações que estão em andamento nesse momento, né, que cada vez mais limitam. E, citando agora o último caso, no caso dos Gerais, da Serra Geral, do Alto Rio Pardo, o pessoal que conhece, né, que está dentro de um lado do Rio Jequitinhonha, de outra bacia do Rio São Francisco, e do Alto, né, o Rio Pardo, né, de Minas, né, que desce para a Bahia. Então, essa região também, esse povo, isso que aconteceu com o pessoal das veredas, aconteceu lá também, né? As grandes empresas, processos de expropriação, encurralamento, né? E hoje, com uma coisa muito pior, a entrada, assim, primeiro foram as empresas reflorestadoras, né, ligadas ao complexo, né, siderúrgico florestal, agora a coisa se completa com a entrada de mineração. Toda a região já está picoteada, está tendo... E, né, grandes empresas estão indo, então Vale do Rio Doce, Eike Batista, agora uma empresa que comprou a Miba, né, agora uma empresa do Cazaquistão, né, tanto de empresas que estão lá. Se tinha a máfia do carvão, hoje pode dizer que tem a máfia da mineração, porque até a Vale do Rio Doce foi pega recentemente num processo de grilagem de terras. Né, com 40 bilhões soltando dinheiro na mão das pessoas lá, 40 bilhões, né? Um tanto de gente foi presa, né? Ninguém da Vale do Rio Doce, o dinheiro saiu de lá, ninguém foi preso. Mas o povo de lá, alguns prefeitos foram presos, os intermediadores locais, né, da compra das terras foram presos, né? O ITER, o diretor do ITER, não sei se ele foi preso, acho que ele foi só citado, né? Não sei se ele, né? Como que ele chama? Manuel Costa, né? Não sei se ele foi preso, né? Mas não chegou a ser preso, não, né? Mas, na verdade, é uma grande máfia em cima que se chama de terras públicas, né? Então a gente vive um caso, sabe assim, a região, por isso que a gente estava falando, o pessoal não vai entrar nos detalhes de como que as empresas estão fazendo lá, talvez esse é assunto para outro momento, né?
que elas estão fazendo, como que elas estão fazendo. Então é uma violência, um desrespeito total àquele povo, àquela maneira de ver e de viver. Mas eu queria só citar algum caso bem rápido, acho que já está perto. Só 2 minutos, né? Então eu vou citar bem casos, tem alguns casos que a gente está envolvido lá, que envolve esse processo de negociação, né, de pressão junto ao poder público e com a entrada da promotoria pública. Né? Tem casos interessantes, a gente tem lá na Rio Parque, Minas, o caso de uma comunidade, diversas comunidades que não tinha sido desmatado, então houve uma tentativa de desmate por grileiros, né, para poder plantar eucalipto. A comunidade reagiu, tinha um Ministério Público lá, ele apoiou essa iniciativa de resistência, né, cobrou lá das empresas e tudo, e a partir daí houve uma mobilização para poder criar uma Resex, para poder garantir o território. Né? Muito legal, né? Isso aconteceu em 2002, só que até hoje não se criou a área. A comunidade está lá sofrendo para poder garantir toda hora, ameaça de empresas, de grilagem de terra, desmatamento. Eles vão para frente, né? Tem até um vídeo, Romaria do Leão, se o pessoal puder ver, né? As mulheres vão para frente das marcas e tal. Agora, as comunidades estão vivendo sob tortura. Né? Elas estão literalmente sendo torturadas por esse processo de inoperância do Estado com uma política pública que existe. Né? Então, esse processo, sabe, você propõe, de violação de direitos, é um caso claro disso aí. E a gente tem diversos outros casos. Tem uns casos que a gente está acompanhando das comunidades vazanteiras, e também houve iniciativa da promotoria para poder estabelecer uma negociação, era Parques, né, que estabeleceu uma negociação com o IEF, para poder garantir o reconhecimento do direito das comunidades vazanteiras ali, uma negociação que envolvia SPU e tudo. Bom, foi interessante? Foi, mas o processo está desde 2007, as comunidades também estão se exaurindo. Né? Tem outros casos também que vem acontecer, então assim, ao mesmo tempo que você percebe, então, concluindo, eu não vou entrar no detalhe dos casos, mas que a gente percebe de desafios que estão colocados, né? Esse processo de proteração, né? Assim, as coisas não acontecem, demoram muito a acontecer, né? Coloca as comunidades muita demanda, que elas não conseguem, né? Então passa a exigir isso, Então, se essas comunidades, para poder tentar alçar, se estiver plugada numa rede social, não acontece nada, elas são simplesmente ignoradas. E quando a rede social entra para poder apoiar, sabe, é uma coisa, uma hora não, uma declaração de identidade que tem que fazer uma proposta e tal, sabe? Então a coisa vai e não vai, né? Então as coisas, né? A gente vê que é importante, porque em alguns casos onde há mobilização, você percebe, né, resultados interessantes, né? Então, na verdade, a coisa não é função onde tem algumas conquistas, lá tem algumas conquistas, é onde, de fato, a comunidade mobilizou, conseguiu, né, uma rede social. Agora, o triste nisso é que esse pessoal que mobiliza e que consegue é uma ínfima, né? Uma minoria. No Alto Rio Pardo, de centenas de comunidades gerais, teve uma que impediu que a mineradora não fosse lá fazer pesquisa. Pediu sim, está negociando, né? Está negociando já tem uns 6 meses, né? Já quase no limite, né? Então esse processo ele tem um pouco ao mesmo tempo que pode ajudar, você tem um processo de percebividade desse conjunto de ações, acho que merece realmente reflexão da gente. Então esse evento aqui era mesmo, né? A gente veio para poder, né, interagir com vocês, né, escutar, ver como acionar outras formas, né, outras possibilidades, né? Então, legal, porque afinal de contas a esperança a gente mantém, né? É isso aí, obrigado.